Mas o que você poderia dar de dica, assim, para quem tá pensando em começar no paisagismo ou tá nos primeiros anos, assim, e tá, sei lá, num perrengue de não saber direito por como seguir? Você tem alguma dica que você pode Eu dar? acho que já perguntaram isso algumas vezes e acho que uma das coisas que pra gente fez muita diferença e eu acho que é uma dica ótima é você tá pensando em fazer um escritório e tal, já fazer tudo para parecer que aquilo é estruturado. Eu acho que não adianta você, aqui no Querer Brasil, pelo menos, começar você não pode pequeno. começar a querer pequeno. Porque os outros vão passar por cima e vão te engolir Tem e tal. muita, né? Você pode ser você sozinho, mas você já tem que parecer uma multinacional. Ah, é? Eu acho que isso, você tem que... eu já falei isso uma vez, inclusive, para um arquiteto que eu conheço. Você pode não ter nada na sua agenda, nada. Mas se alguém entrar em contato com você, você vai dizer que você... Deixa eu verificar Deixa eu minha ver agenda. na minha agenda se eu tenho um horário que eu possa te atender. É marketing. Porque- Faça o marketing, Marketing. primeiro. É Marketing. De Marketing. você parecer e de fato se estruturar para isso, Uhum. entendeu? Por mais que você não tenha um portfólio, já desenvolve um site ali com um logo bem feito. Não adianta você querer apresentar, não tem espaço para pouco assim, para pequeno. Você tem que já É muito aparecer. difícil, é. Mas acho que dentro disso também tem uma pegadinha que às vezes a pessoa tem que tomar cuidado para não cair. Que é, por exemplo, ela tá querendo parecer grande e tal. Pô, Fazer se um mostrando. investimento, dar um De repente, um esse é um dos passo, problemas. um passo maior que a Investimento em perna. estrutura, em custos altos fixos da sua empresa, já corta. Tá vendo? Eles É que a estavam. gente fez tudo, né? É. A gente fez tudo. A gente fez o mas logo, a gente se a fez o pessoa- site, Então, tá a gente vendo, fez gente? tudo, né? Então, Custos deles eram muito baixos por muitos anos, né? Muito. Mas eles tinham uma postura, né? E É isso aí. um visual, um portfólio que as pessoas olhavam e enxergavam eles como uma empresa legal, né? estruturar. Estruturada. Mas uma pegadinha que eu acho que o pessoal que tem que tomar cuidado é que se você colocar essa postura, mesmo assim você tem que ter uma noção do que você pode abraçar e o que você não exatamente pode o que você ia abraçar. falar, Porque se chega um trabalho gigante através dessa postura que você está tendo, e você fala sim, e depois quando você vai entregar, você não Você consegue não entrega entregar, aquilo, não. o esperado, né? eu acho que nessa Sem parte dúvida. você tem que ser É sincero. que aí você se Fala, ó, queima. não consigo entregar. Ou consigo, mas eu vou precisar de um parceiro. E vou precisar de tanto tempo. Aham. A Tem que gente, ser sincero. Tem que saber a gente, trabalhar. por vários momentos, até hoje, principalmente no final do ano, que geralmente no final do ano aparece muita coisa, além dos clientes que não fecharam o ano inteiro e decidem fechar na véspera Orçamento do de Natal. janeiro que é fechar na véspera de Natal. Então, no final do ano, vira e mexe, a gente até hoje fala, não posso atender, Consigo posso te atender em atender. fevereiro. Aconteceu agora, na virada do ano, a gente... um cliente que, inclusive, já fez projeto com a gente, queria um novo projeto, eu falei, ó, posso te atender lá depois de fevereiro? Uhum. O primeiro contato dele foi em novembro, dezembro. Posso te atender lá para depois de fevereiro? Porque não adianta, você tem que ter essa noção, porque se você E se tem que ter queimar... uma firmeza, né? Uma vez a gente escutou Sim. isso também e eu acho que é muito... E não ficar com medo. Eu acho que a gente sofreu algumas questões de prazo e tudo isso que a gente contou de ficar enforcado com prazo, exatamente porque você tem medo de perder o cliente. Só que eu acho que você ganhar o cliente e não atender as expectativas desse cliente pior, é muito pior. É isso que É eu ia muito falar. pior. A gente já escutou uma vez que, assim, um cliente satisfeito vai te indicar para 2 pessoas. Um cliente insatisfeito vai te queimar para 10. Uhum. É muito mais fácil uma O pessoa... boca a boca negativo, né? Assim, É muito grande. muito maior do que um boca a boca positivo. Uhum. Então, você tem que ser muito cuidadoso e não... Você tem que sempre buscar o boca a boca Uma vez eu positivo. caí nessa, cara, de mostrar que era uma coisa grande e tal. Eu tinha acabado de comprar uma câmera e fui... eu fui inclusive fotografar o Luigi, que é o cara que fez os estúdios aqui. Somos 2 Luides. uhum. Aí ele foi numa loja, não vou falar o nome aqui, né, também da loja, mas era uma loja que vendia equipamentos de home theater, home cinema, que era assim, tudo absurdamente caro. Tecnológico, cara. Caro, era tipo assim, sala desse tamanho aqui, que era de home theater, que era 1 milhão só de equipamentos, sabe? Umas coisas bem loucas, assim. E aí ele foi fazer lá um workshop para arquitetos, que é um dos trabalhos que ele faz também. Ele faz treinamento para arquitetos saber fazer acústica. Montar o que precisa de infra. Isso. Aí até isolamento, tratamento acústico, essas coisas. Aí ele
beleza. Aí fui lá tirar foto dele, né? Ele falou, cara, você não quer fazer... Você comprou uma câmera, não quer tirar umas fotos minhas fazendo a apresentação? Eu falei, vamos lá. E fiz lá, né? E quase nem cobrei pra ele, foi mais como uma brother mesmo. E aí, nessa loja, no ano seguinte, eles fizeram 80 anos de loja, que era a loja mais antiga do Brasil, naquele segmento e tal. E falaram, você não quer vir aqui tirar foto do evento? Eu nem sabia que era 80 anos. Daí eu falei, vou, tranquilo. Cheguei lá com uma câmerazinha cropada, que é uma câmera que ela não tem um sensor grande. Então ela granula muito, faz um monte de grânulo. Então você tem que aumentar o ISO, que é uma coisa da câmera lá e tal. E cheguei lá. E lá, as luzes estavam... Quando eu teve as fotos que eu tirei dele, tava tudo aceso, lindo. Só que quando eu fui no evento, era à noite. Então era tudo luz focal. Então a pessoa ficava marcada aqui, só com luz aqui. E eu era, assim, muito tímido, cara. Eu tinha que chegar as pessoas, deixa eu tirar uma foto sua. Isso me matava. Deus. E eu, caramba. E aí cheguei lá e descobri que eram 80 anos da loja. Que ia ter um monte de gente famosa que eu ia ter que tirar foto. Mas eu ia ter que pedir. Pessoal da TV e tal, que eu ia ter que pedir. Morrendo de vergonha com a câmerazinha vagabunda. E eles falaram, olha, você precisa tratar as fotos e entregar pra gente até amanhã. Porque a gente tem que a revista Caras, alguma coisa assim, só recebe fotos com até no máximo 24 horas depois que acabou o evento. Tem que ser recente pra eles publicarem. Cara, eu quase tive um infarto. Isso chegando lá. Meu Deus! E eu lá. Isso porque eu abracei um negócio, né? Eu falei, não, vou lá, tal. Só que eu não estava preparado para aquilo, né? Então isso é perigoso. Sempre tem uns desafios, assim. Eu acho que, no geral, a gente acaba atendendo mais cliente final, residencial. Então, assim, não tem muito mais. De vez em quando surgem uns projetos que a gente fica, meu Deus... Será que... sempre, isso não... será que vai? Na hora do projeto ainda tudo bem, mas quando chega na implantação você fala, meu Deus... Aí Assumo, trampo, né? Vou dar conta. A logística de tudo isso... Eu acho legal você se desafiar também. Só que você tem que saber até o nível que dá, Exatamente. A gente, com esses 16 anos, a gente já passou por muita coisa que você vai batendo cabeça. Uma das dificuldades que eu até indico, falo para todo mundo que saiu da faculdade, não abra a empresa. Vai estagiar. Não faça o que nós fizemos. Não faça o que a gente fez. Porque a gente aprendeu e continua aprendendo em 16 anos, tudo batendo cabeça. Né? Se você passa por uma empresa, aprende aquilo como funciona, não só o ser arquiteto, ser paisagista, mas também como funciona uma empresa disso, é diferente do que a gente abriu um ano antes de se formar, não sabia nada, sai da faculdade cru. E vocês não pensam assim em abrir para estagiários, para alguém ajudar vocês? Então, nós temos alguns freelance para fazer a parte de projeto executivo. Que é uma coisa que a gente assumiu e falou, não gosto de fazer, você não gosta de fazer. A gente não precisa mais submeter a isso. Então, isso a gente repassa. Isso a gente... Assim, AutoCAD, a gente fala, nunca mais eu quero abrir um AutoCAD, sou obrigado para revisar. Mas, porque, né, tem que passar por isso. Mas se eu pudesse... a gente meio já assustador, só na parte bonita. Mas é louco como depois de 16 anos a gente passou a entender que a gente não precisava fazer isso. A coisa faz 2, 3 anos. Pouco tempo. É louco, né? Isso, talvez vocês tivessem passado por um momento de estágio, trabalhado numa empresa, vocês já iam começar pulando essas etapas. Não, você entende que, putz, o cabeça ali do escritório cria. O resto executa, que é uma dificuldade que talvez a gente tenha até por não ter vivido esse escritório e ter visto que funciona dessa forma, que essa é a forma de um escritório funcionar. Vocês aprenderam muito com os processos de vocês mesmo. Batendo cabeça. Caramba, meu. Foi batendo cabeça. E se esforçando para não errar, e para atender o cliente, para deixar ele satisfeito, para ficar bonito,